ouçamos o seu clamor. Toma a tua cruz e segue-me, quem te fala é o teu Senhor. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome, eu te respondo, estou aqui. Pelos caminhos do mundo, procuro os que andam perdidos. Se eu bater à tua porta, não me feches os ouvidos. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome, eu te respondo, estou aqui. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome, eu te respondo, estou aqui. Quero subir a montanha, quero ouvir a tua voz. Quero subir a montanha e falar contigo a sós. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome, eu te respondo, estou aqui. A voz de Cristo nos chama, ouçamos o seu clamor. Toma a tua cruz e segue-me, quem te fala é o teu Senhor. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome, eu te respondo, estou
morada santa, Ele prepara uma casa para o pobre. É a força e o vigor do seu povo. É a força e o vigor do seu povo. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome. Abri caminho àquele que avança sobre as nuvens. O seu nome é Senhor, exultai na sua presença. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu novo. Deus vive na sua morada santa. Ele prepara uma casa para o pobre. É a força e o vigor do seu povo. É a força e o vigor do seu povo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cantávamos nesta celebração: Deus vive na sua morada santa, Ele é a força e o vigor do seu povo. É isso que nós procuramos hoje também nesta celebração, diante, de facto, das situações concretas que o Senhor permite, por vezes complicadas, difíceis, porventura até, como dizia o Evangelho, de perseguição. Sabemos que podemos encontrar no Senhor a nossa força e o nosso auxílio. Por isso vamos também iniciar a nossa celebração com este reconhecimento, de facto, do nosso pecado. Muitas vezes não confiamos, não nos deixamos iluminar e fortalecer pelo Senhor nosso Deus. Confessemos com humildade os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Temos agora brevemente glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa intensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Disse Jeremias: eu ouvia as invectivas da multidão, terror por toda a parte. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez ele se deixe enganar e assim o poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso e os meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso, ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do universo, que sondais o justo e perscrutais os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a vós confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos. Palavra do Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Senhor. Por vós tenho suportado afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para a minha família. Devorou-me o zelo pela vossa casa e recaíram sobre mim insultos contra vós. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Senhor. A vós, Senhor, elevo a minha súplica. No momento propício, meu Deus. Pela vossa grande bondade, respondei-me em prova da vossa salvação. Tirai-me do lamaçal
para que não me afunde. Livrai-me dos que me odeiam e do abismo das águas. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Senhor. Vós humildes, olhai e alegrai-vos, buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. O Senhor ouve os pobres e não despreza os cativos. Louvem no céu e a terra, os mares e quanto neles se move. Pela vossa grande misericórdia, atendai-me, Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à lei existia o pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só pereceram muitos, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a muitos homens. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados.
Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E nenhum deles cairá por terra, sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele, diante do meu Pai que está nos céus. Mas a aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, escutamos hoje este Evangelho segundo São Mateus, este Evangelho que apresenta-nos, digamos, o discurso chamado discurso da missão. Jesus quer enviar os apóstolos, quer, digamos, dar-lhes quais são as instruções, as atitudes que eles devem ter diante da missão, da evangelização. E por isso escreve, já a semana passada, como se tinha começado também esse discurso, e agora continua com aquilo que de facto é também a consequência do anúncio do Evangelho, ou seja, as perseguições e as dificuldades de não acolhimento tantas vezes da palavra. Dizia: não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada oculto que não venha a conhecer-se. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Também antes aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Esta leitura do Evangelho, como sabemos, os Evangelhos foram escolhidos há alguns anos após a morte e a ressurreição de Jesus, e foi escrito cerca do ano 70, 80, este Evangelho na altura em que havia uma perseguição muito forte do imperador romano aos cristãos. E, portanto, esta palavra era também, à luz, de facto, dos ensinamentos de Jesus, uma chamada à perseverança perante aquela perseguição que os cristãos naquele momento estavam a ter. Mas também uma palavra de hoje para nós, porque também experimentamos a dificuldade que é ser coerentes com a nossa fé cristã, não é? Porque os valores que de facto da nossa cultura dos dias de hoje são valores diferentes do Evangelho, não é? Nós vemos o tempo que nós estamos a viver, em que há uma tentação, uma tentativa de uma certa uniformalização das pessoas, não é? Um chamado pensamento único, em que, no fundo, se procura colocar como centro, digamos, o indivíduo, não a pessoa humana, mas o indivíduo, em que cada um pode, por si próprio e da forma como bem entender, pensar e estruturar a sua vida de acordo com aquilo que são as suas expectativas humanas, não é? Ou seja, este, de fundo, indivíduo, este procura do indivíduo tem levado ao quê? Ao chamado individualismo. Ou seja, cada um por si, não é? O chamado salve-se quem puder, não é? O que é que isso tem levado? Tem levado, como diz o nosso Papa Francisco, também os nossos Papas têm falado disso, uma cultura de morte. Uma cultura de morte, não é? Porque, de facto, quando se tira a Deus como centro, o que acontece? O homem encontra a morte, como em Adão, dizia também hoje nesta leitura São Paulo aos Romanos. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Não é? E se calhar cada um de nós já experimentou isso, não é? Em alguma circunstância da sua vida,
quando de facto se concorre numa situação de conflito com alguém, quando não aceita a sua história com as circunstâncias de sua fragilidade, das doenças que vão aparecendo, das suas limitações físicas ou psicológicas ou até espirituais, encontramos esta circunstância que é o pecado, e o pecado gera a morte, não é? E portanto esta cultura, digamos, entra em choque, como aconteceu também no Império Romano, com a cultura que é Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo. Porquê? Porque Jesus Cristo vai-nos trazer exatamente o contrário, não a pessoa o indivíduo, mas a pessoa humana, digamos, à imagem daquilo que é o projeto de Deus, ou seja, a pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus, um ser que foi criado para amar os outros, para se compadecer perante o mais frágil, como diz o nosso Papa, para não deixar ninguém para trás, não é? Interessante, eu costumo fazer a peregrinação a Fátima, já fiz Santiago, e costumamos fazer com grupos relativamente não muito grandes, e uma coisa que costumamos fazer é, ninguém fica para trás, ou seja, as pessoas vamos todos em grupo e vamos percorrendo o caminho até Fátima, e às vezes há sempre um ou outro que está mais frágil. O que é que fazemos a esse? Esse é aquele que vai à frente. Esse é que, digamos, comanda o ritmo do grupo, não é? E no fundo, que Jesus Cristo também nos quer também dar o seu Espírito, quer nos dar, digamos, a sua graça, para converter o nosso coração, para que o último seja o primeiro. O último, digamos, que é aquele que falha na vida, aquele que peca, aquele que erra, ou aquele que é o doente, aquele que está debilitado numa cama, numa cadeira de rodas, não é? Esse é o primeiro. É esse, em primeiro lugar, que, como Jesus Cristo também fez, devemos dar a primeira atenção. Mas, como eu estava a dizer, esta cultura, não é? Esta cultura, no fundo, que do homem, como aconteceu com Jesus Cristo, não é? Que se esqueceu de si próprio, digamos, renegou-se a si mesmo para colocar o homem em primeiro lugar, para dar vida ao homem, é uma cultura que choca com a cultura do chamado salve-se quem puder, não é? Do indivíduo por o indivíduo. Mas nós temos aqui esta boa notícia, também dizia hoje a Epístola de São Paulo aos Romanos, dizia: mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só pereceram muitos, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a muitos homens. Ou seja, que Deus, através da sua graça, através do Espírito Santo, pode mudar o nosso coração. Jesus Cristo está à direita do Pai, porque deu a vida por nós, a interceder, para nos ser dado o dom do Espírito Santo, para que nós, digamos, convertamos o nosso coração, para que possamos ser sinal, de facto, de Cristo, deste amor total pelo homem, pelo último, não é? Mesmo perante aqueles que não aceitam esta nova lei, este novo ensinamento, não é? Várias vezes é dito aqui neste Evangelho segundo São Mateus: não tenhais medo dos homens, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na hiena a alma e o corpo, não é? Porque esse sim é que de facto temos que ter, digamos, receio. Não só o nosso corpo, mas que está marcado, o nosso corpo está marcado, digamos, para ser pó, porque é pó. Também porventura para ressuscitar, mas a nossa alma ser lançada no hiena, ou seja, ser lançada de facto nesta paixão sem controlo. Nós falamos muito do inferno, não é? O inferno, muitas vezes o inferno é cá na terra. Quando as pessoas não conseguem controlar as suas emoções, quando não conseguem ter a capacidade, como Jesus, de ser compassivos perante o que falha, ser mansos e humildes à maneira de Cristo, isso é a hiena. Isso é a hiena, não é? E precisamos, por isso, da ajuda do Senhor, que nos quer dar a sua graça, quer nos dar o seu Espírito, e hoje nos é dado também através do seu corpo e do seu sangue. O Senhor nos vai dar a fortaleza para, como também Jeremias, perante aqueles que de facto não têm os valores de Deus, os valores de Cristo, possamos ser fortes.
Dizia também o profeta Jeremias, que vivia também numa cultura que já, digamos, que era no tempo do rei Joaquim, em que o rei procurava defender-se dos inimigos através de alianças com outros reinos, normalmente com o Egito. E o que Jeremias dizia terror por toda a parte, digamos, ou seja, que esta aliança que eles estavam a fazer humana com aqueles outros reinos, que é que ia levar à destruição de Jerusalém. Não estavam a apoiar no Senhor, não estavam-se a apoiar em Deus. Tal veio acontecer mais tarde, há alguns anos, o próprio Jerusalém foi toda destruída por Nabucodonosor. E dizia este profeta Jeremias, o Senhor está comigo como poderoso herói, e os meus perseguidores cairão vencidos. Senhor do universo, que sondais o justo e perscrutais o riso e o coração, que eu possa ver o castigo que darei a essa gente, pois a vós confiei em minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos. É esta, de facto, a experiência dos profetas, uma experiência também de tantos santos da Igreja que, de facto, se confiam, de facto, ao Senhor e experimentam, digamos, a fidelidade do amor de Cristo pela sua Igreja até ao fim. Que realmente o Senhor nos dê a graça de não nos envergonharmos e não temos ter medo de, por vezes, no meio de nós vivemos, seja a família, seja o trabalho, seja a vizinhança, de por vezes não sermos considerados ou antiquados, ou fora de moda, seja aquilo que for, não é? Porque é para isso que nós fomos colocados no meio dessa família, desse trabalho e desse contexto, para dar sinal do amor de Cristo até ao fim, deste amor de Deus pelos últimos e também por aqueles que nos ofendem, perdoando-os como Cristo também nos perdoou. Que o Senhor também nos dê essa força e assim seremos chamados realmente filhos de Deus e cristãos. Com confiança, porque esta é a nossa fé e esta é a fé da Igreja, vamos professar o credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, na Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, elevemos as nossas preces ao Senhor, que pela sua grande misericórdia pode libertar a vida dos pobres, e peçamos com fé: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio.
pelo nosso Patriarca Manuel, presbíteros e diáconos, para que dirijam a Igreja de Lisboa com sabedoria, no caminho da santidade e da salvação, oremos, irmãos. Pelos governos e autoridades deste mundo, para que digam a verdade aos cidadãos e não se sirvam do poder em seu proveito, oremos, irmãos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Pelos que lutam por mais justiça e bem-estar, para que o façam segundo o Evangelho e defendam corajosamente quem é mais fraco, oremos, irmãos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Por aqueles a quem Deus chama no seu íntimo, para que busquem com ardor os bens eternos e se declarem por Jesus em toda a parte, oremos, irmãos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Por nós próprios que escutamos a palavra, para experimentarmos o perdão de Deus, que supera todos os nossos pecados, oremos, irmãos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Rezamos hoje também por estes nossos irmãos que serão ordenados presbíteros no próximo domingo, da parte da tarde, nos Jerónimos, Eduardo, mais 4 companheiros, para que possam realmente ser expressão deste Cristo que dá testemunho do amor pelos homens até ao fim, à imagem de Cristo, bom pastor, oremos ao Senhor. Rezamos ainda pelos nossos irmãos que o Senhor já chamou, nomeadamente Luís Felipe Conceição, Teresinha de Jesus, Isidro Paulo, Cândido Domingos, Joaquim Leitão, Maria de Jesus Leitão, pelas almas do purgatório, por Adelaide Réfaga, Américo Gomes Simões, para que o Senhor tenha a todos no seu eterno descanso, oremos, irmãos. Vinda em nosso auxílio. Reunidos, Pai Santo, em Assembleia, celebramos a grande indulgência que veio até nós em vosso Filho Jesus Cristo e vos pedimos que, por seus méritos infinitos, nos perdoeis todos os pecados e as suas penas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus é bom pastor, Ele nos sacia de todos os bens. Deus é bom pastor, Deus é bom pastor, Ele nos sacia de todos os bens. Deus é bom pastor. O Senhor nos pastoreia nos prados da eterna luz. As águas da paz excelsa vigilante nos conduz. Deus é bom pastor, Ele nos sacia de todos os bens. Deus é bom pastor. De tal amor nos rodeia Jesus Cristo, bom pastor, que nos dá por alimento o seu corpo redentor. Deus é bom
Orai, irmãos, porque o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se torne uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever. É nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pela qual ressuscitaste dos Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de unir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graça, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, seus bispos auxiliares, todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às prestas desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos de nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Nos chamamos e somos verdadeiramente filhos de Deus, nós vamos rezar como o próprio Jesus nos ensina. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não dizeis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz com a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
São esses os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei-me a palavra e eu serei salvo. Como muitos de vós sabeis, a comunhão será feita de uma forma agora habitual, mas que é diferente daquilo que muitos de nós faríamos há algum tempo atrás. Portanto, não vamos sair dos nossos lugares, mantemos os nossos lugares e aqueles que desejarem comungar, colocam as suas mãos no sinal de uma cruz para receberem Jesus Cristo. Aqueles que não quiserem comungar, basta manterem-se sentados e, digamos, o diácono da comunhão não lhes dará a comunhão, se assim entenderem. O corpo de Cristo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes d'água viva nos conduz o Senhor, às fontes d'água viva nos conduz o Senhor. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes d'água viva nos conduz o Senhor, às fontes d'água viva nos conduz o Senhor. Senhor, sois meu pastor, nada me falta. Fazeis-me repousar em verdes prados. Levais-me até às águas refrescantes e assim fortaleceis a minha alma. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes d'água viva nos conduz o Senhor, às fontes d'água viva nos conduz o Senhor.
pelo amor do vosso nome, mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estais comigo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes d'água viva nos conduz o Senhor, às fontes d'água viva nos conduz o Senhor. Vosso bordão me traz a confiança, vosso cajado é minha defesa. Para mim preparais vosso banquete perante todos quantos me perseguem. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes d'água viva nos conduz o Senhor, às fontes d'água viva nos conduz o Senhor. Oremos. Senhor, que renovaste pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazer que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos, como sabeis, que este espaço de São João da Figueirinha continua aberto durante a semana, segunda a sábado, entre as 10 e a 1, para aqueles que quiserem fazer a sua oração pessoal, aqui diante do Santíssimo Sacramento. Também às terças, quintas e sábados, entre as 10 e as 11 da manhã, estará aqui também o Padre Sérgio ou eu para ouvirem através, a cada um de vós, através do Sacramento da Reconciliação. É bom realmente aproveitarmos agora este recomeço para recomeçar também interiormente esta religação a Cristo, não é? Que o Senhor nos faz através dos sacramentos da Igreja. Também às quintas-feiras haverá a exposição do Santíssimo a partir das 10 da manhã. Devem sempre inscrever-se nas celebrações da Eucaristia Dominical, seja durante a semana, seja como ao fim de semana, e às vezes é para nós um certo incómodo, mas vejamos como um teste ao nosso coração. Há paciência, mas pedimos ao Senhor força para o fazer, não é? Que nos dê serenidade, a calma, para podermos deixar ser conduzidos por Ele, por esta barca, não é? Há muitas turbulências, mas Ele está no meio de nós. Dizer também que no final da missa podereis dar a vossa oferta para as despesas da nossa paróquia. Algumas pessoas estarão ali para receber vossas ofertas. Também a saída será de forma
digamos, como temos feito ultimamente. Os primeiros a sair serão aqueles que estão mais próximos da entrada, esperam as indicações dos voluntários e depois só poderão sair gradualmente, até os últimos a sair serão aqueles que estão mais perto do altar, mas esperam as indicações dos voluntários para poderem sair. Só aqui uma palavra agora do Eduardo. Sim, muito brevemente, só pedir-vos que rezeis por mim. Esta semana entro já de retiro, porque, se Deus quiser, o próximo domingo serei ordenado sacerdote. Rezai por mim, rezai também pelos meus colegas, seremos 5 a sermos ordenados sacerdotes. Logo, pelas condições, as circunstâncias que vivemos, a ordenação será pronto, a porta fechada. Gostava de convidar toda a paróquia e que pudéssemos estar todos neste momento, mas as circunstâncias assim o requerem. Seremos os padres da geração Covid, assim que paciência. Então, mas será transmitido pelos canais do Patriarcado, pelo YouTube e o Facebook. Terás de procurá-lo assim como Patriarcado de Lisboa, às 16 horas. Logo, o dia 5 de julho, eu celebrarei a minha primeira Eucaristia, a minha primeira missa nova. A missa é sempre a mesma, disse o Padre Sérgio, é sempre nova. Será nos jardins do Palácio do Marquês, será uma missa campal, assim haverá espaço para todos. O dia 5 de julho, às 10 da manhã. Estão todos convidados. Aqui também haverá missa, assim que igual, mas quem quiser lá ir e participar conosco, estão convidados. É só isso. Então rezamos uma Ave Maria a Nossa Senhora, pedindo também a intercessão dela por estes irmãos que são ordenados sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Agora a bênção de Deus e um bom domingo para todos, para todas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sairmos, vamos fazer a oração, peço desculpa aqui da dedicação do altar. Nossa Senhora da Purificação, queremos agradecer-te estes 275 anos de graças sobre a comunidade do Eiras. Virgem Santa, dirige o teu olhar sobre todos nós, para que sejamos testemunhas alegres da ressurreição do teu Filho. Mantém aberto o nosso coração à vontade do Pai. Cuida da nossa paróquia, para que continuemos a dar frutos na fé, na esperança e na caridade. Amém. Povo teu somos, ó Senhor, pois tu nos libertaste